Olá, amigos do YouTube, mais uma edição do Repórter Animal, o repórter do YouTube. Já indo direto ao assunto, hoje quero prestar esse testemunho aqui, como já está sendo divulgado nas redes sociais, teve alguns ônibus que saíram de Curitiba, né, para ir ao Rio de Janeiro, naquela manifestação lá em prol da democracia, da nossa liberdade, enfim, em prol de rebater tudo de mal que está acontecendo no Brasil, como já está amplamente divulgado, né? E agora vem mais à tona ainda, quando o Elon Musk entrou na parada, e algo que só estava dentro do Brasil e não estava dando resultado. Por que não estava dando resultado? Entre 70% e 80% do povo brasileiro são de direita. Porém, o povo de direita não pôde fazer nada porque apesar da minoria ser esquerda, mas entre a esquerda está o STF. O STF é o poder máximo desse país, né? Que inclusive interferiu no mandato do Bolsonaro 4 anos, impedindo tudo que o Bolsonaro tentava fazer de bom. E a cada semana eu via falar, o Bolsonaro tem 48 horas para explicar sobre isso, 48 para explicar sobre aquilo, e não dava sossego para o Bolsonaro, perseguindo ele o tempo todo. Enquanto vocês não viram ainda nada, né? Agora dá 48 horas para o Lula explicar alguma coisa. Só nisso, se a pessoa tem um pouquinho de neurônio, já dá para dar um estralinho na cabeça, né? O Lula não comete nada de errado, né? Então tá, mas isso não é assunto. É que daí eu divulguei nas redes sociais que a gente foi para o Rio de Janeiro, mostrei coloquei vídeo da nossa excursão. Nós fomos com ônibus de excursão, descendo para o Rio, e muitas pessoas entraram lá no meu Facebook e perguntando, quem pagou sua passagem, como é que foi? Entendeu? Isso é muito sério, gente, porque a corrupção, fala-se uma coisa muito certa, que tudo tem que ser combatido pela causa. E nessa pergunta que eles me fizeram pelo Facebook, me levantou essa ideia de fazer esse vídeo falando disso. Aonde está a raiz de toda a corrupção? Nessas perguntas aí, ó. Quem pagou a sua passagem? Como é que foi? Aí eu respondo, não, lá cada um bancou a sua passagem, os seus lanches, ou seja, bancou as suas despesas. Porque no Brasil tem vem de longe uma cultura de achar porque você está indo no movimento em prol de alguma coisa, em prol de nós mesmos, que o partido político lá tem que pagar, que alguém tem que pagar, que você não pode ir de graça. É justamente aí que começa a corrupção. Você vê que esse movimento aí, encabeçado pelo Bolsonaro, ele não dá um centavo para ninguém. Livre, espontânea vontade, são pessoas que perceberam que o Brasil, quem ganha somos nós. Nós apenas estamos usando o nome do Bolsonaro, usando o Bolsonaro. Se for ver certinho, as pessoas pensam que é o contrário, que o Bolsonaro está usando nós. Mas pense bem, é o único nome no Brasil hoje que tem a capacidade de encampar, né, numa pessoa só, todos os ideais dos brasileiros. Brasileiro honesto, brasileiro que paga suas contas em dia, que trabalham, brasileiro que defende a família, defende a liberdade, defende o bom senso, que não defende crime organizado, não defende droga, não defende nada. É das poucas pessoas que dá para contar no dedo que tem no Brasil, e essas pessoas que estão indo perceberam isso. Então, a gente não está ajudando o Bolsonaro. Pense bem, nós estamos ajudando. Nós notamos que nesses 4 anos que o Bolsonaro teve lá, com pandemia, guerra, e de STF contra, todo mundo perseguindo ele ainda conseguiu entregar o Brasil com 50 bilhões de reservas. Você imagine? Pode imaginar uma família, quando todo mundo está bem, é fácil. Imagina uma família com um monte de gente doente em casa. Será que vai dar certo? Gente que deixa de trabalhar, ainda começa a consumir recursos de outro que não está doente para bancar a despesa daquele que está trabalhando parado. Então é mais ou menos nesse caminho. Mas como eu estava falando então dessa passagem,
Por que que o PT se corrompe tanto? Teve que envolver mensalão, petrolão e todo tipo de propina. É justamente essa ideologia. Os apoiadores dele, desde que o Lula entrou, desde o primeiro mandato, lá de 2000, é tudo pago a peso de ouro. Tem que pagar alguém para levantar uma bandeirinha. Começando pelo MST que invade as terras. É bom dizer, gente, que no meio do MST tem muita gente boa, muita gente trabalhadora lá, não lá no meio desse povo, lá na hora da invasão, fazendo volume de gente. Certo? A gente não pode ser corrupto. Eu vou falar que todo o pessoal do MT não presta só porque interessa pra mim, digamos, não interessa, né, mas digamos assim, porque eu quero. Não. São pessoas que estão lá enganadas justamente pro seu José Dirceu, José Genuíno, Lula, toda a culpa do PT que conseguiram fazer lavagem nesse povo, para levar esse povo lá para invadir essas terras, para dizer que é um trabalho social. E muita gente pega essas terras, não fica nem um ano e vende tudo essas terras e depois vai para outro movimento e invadir outras terras. Não tem que invadir nada. As terras são compradas. Se não foi aquele cara que comprou, não importa para mim se essa terra tá parada, se não tá. Se não foi quem tá em cima que comprou, foi o pai dele, ou foi o avô dele, ou foi o bisavô dele, que deixou de comprar um quilo de carne, de comprar uma roupa, de ter um status, sofrendo ali para juntar um dinheirinho para ter sua terra. Então alguém trabalhou para comprar aquela terra. Se não foi eu não tenho terra, né? Gostaria de ter. Não quero ser pobre, quero ter as coisas. Todo mundo deve querer ter as coisas, mas são os ancestrais que compraram, são parentes. É a herança. Se você, quando falecer, não vai deixar a casa dos seus filhos para os seus netos para os seus bisnetos, veio lá de trás de longe, é justo, é deles, não pode ser invadida. Então tá, mas essas pessoas, a maioria são pessoas trabalhadoras que nem nós, que não tem estudo, que não tem discernimento, é feita uma lavagem cerebral nessas pessoas que vai lá invadir essas terras, certo? Então tá, por que então que aí tá a fonte da corrupção, é quando um partido político tem que bancar toda a despesa desses apoiadores. Você imagina se o Bolsonaro tivesse que bancar a despesa de todo aquele pessoal que veio de toda a parte do Brasil, com excursões só lá eu falei com pessoas de Goiás, de Santa Catarina, do Paraná, como as nossas que foram aqui, de Rondônia, de Brasília, tinha 11 lá do Brasil inteiro. Se o Bolsonaro fosse, você acha que o salário dele ia conseguir pagar para fazer esse movimento? Ele teria que se corromper, virar um Lula da vida. Então é isso que eu queria focar, quero ser simples, direto e curto nesse vídeo, já encerrar logo. Aí o cara perguntou para mim, quem pagou para você? Ah, você foi de excursão, foi de ônibus particular de linha ou foi de excursão? Eu respondi para ele com educação, lógico, falei, não, ó, nós não estamos apoiando ninguém corrupto não. Que não tem corrupto, foi brasileiro que pagaram as suas passagens, arcaram com todas as suas despesas e é assim que tem que ser. Porque se parecer um partido político aí, bancando toda a despesa dos apoiadores para levar, pode ter certeza que eles já estão cometendo crime, recebendo propina há muito tempo. Aí precisaram falir a Petrobras, com mensalão, com petrolão, com tudo, para arrecadar verba, para se manter no poder, bancando esses apoiadores aí, até para segurar uma bandeirinha, para engrossar o número de pessoas. Tanto é verdade que hoje o Lula não consegue levar nem uma pessoa em cima do tambor lá batendo um pandeiro para apoiar em seus movimentos. E o Bolsonaro totalmente o contrário. Então aí está a grande diferença de uma pessoa que vai para a administração pública. Agora, se tiver apoio de empresário, gente, não considere. Não estou dizendo que tem, só quero falar isso. Não é crime. Por quê? Porque o grande empresarial hoje no Brasil estão vendo que o PT faz, estão querendo quebrar todas as empresas, né, para eles se manter no poder. Então o que os empresários pensam? Não, nós temos que apoiar um político sério lá em cima, para administrar bem, para nós enriquecer nosso país, para ter uma população rica, enfim. Então isso, se é considerado, eu não sei, não deveria ser. Né? Bancar, não, nós temos que apoiar essas pessoas que estão indo lá fazer movimento, para nós colocar lá em Brasília alguém que não rouba, que vai fazer uma boa administração
para deixar o nosso país rico. Como é que você vai ter um povo rico se você tem um país pobre? Isso não existe, né? Nós temos que ter empresários fortes. Eu vou trabalhar para quem? Meus filhos, meus netos? Se você tiver a empresa tudo valida. O que o povo é enganado pela esquerda. Chega no dia 5, todo mundo quer o seu salário, porque o povo fala mal de rico. Mas você, eu vou falar uma coisa que você, agora não houve muito, nos últimos anos não se ouve tanto isso, mas há 10, 20 anos atrás o cara tinha orgulho de falar, eu trabalho na Bosch, eu trabalho na New Holland aqui, eu trabalho só em empresa multinacional. Então eu vinha na contradição, a gente falar mal de rico e depois ter orgulho de falar que trabalha numa empresa grande. Você vê o tamanho da contradição. Então se qualifique para trabalhar em empresa grande. O empresário, gente, é nada mais, nada menos daquela pessoa que é um bom administrador, que tem lá 500, 600, 1000 funcionários, e chega no dia 5, ele tem que dar o dinheiro de cada um, pagar sem atrasar, senão os funcionários já começam a fazer rodinha, né? E sobrar ainda para ele continuar investindo na empresa, para a empresa continuar crescendo. Então, isso é ser empresário. Quanto mais forte a empresa, como você vai trabalhar, ganhar bem, um salário bom e receber em dia, se trabalhar para uma empresa miserável? Tem que torcer para ter empresa forte, para poder arrecadar bastante imposto, bastante dinheiro, para ter um país forte, né? É assim que funciona. Então tá aí o recado que eu queria dar, ó. Se você vê algum partido bancando a despesa de seus apoiadores, não vá não, que lá é corrupção na certa. Eles vão ter que arrecadar isso de maneira criminosa, recebendo propina, comprando empresário, falindo empresa pública, para poder se manter no poder, para poder pagar seus apoiadores. É o recado que eu quero deixar aqui nesse vídeo. Eu sou o repórter animal, o eterno aprendiz, onde o palco da vida tem sido a maior escola. Repórter animal, o cara de pau e ponto final.